Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 7, verso 1. Gênesis, capítulo 7, do verso 1. E a palavra do Senhor diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, hoje nós vamos tratar de um assunto que é a instituição mais antiga do mundo, que é família. E o tema que nós vamos abordar nessa noite é: traga a sua família para dentro da arca. E essa história no livro de Gênesis, que fala sobre Noé, é uma história muito conhecida, que fala sobre Noé. Mas eu quero ler aqui no capítulo 6, no verso 5, que diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter haver feito o homem, sobre a maneira lhe pesou o seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em sua geração, e Noé andava com Deus. Irmãos, algo que me chamou muita atenção foi no capítulo 6, verso 6, onde diz que Deus, então diz assim, arrependeu o Senhor de ter feito o homem. Mas só que a palavra de Deus vai dizer que Deus é imutável, Deus não muda. Como é que Deus vai se arrepender de algo? Então fui pesquisar. E no original, no hebraico, esse arrependeu quer dizer lamentou. Deus se lamentou porque o homem preferiu trocar um relacionamento com Deus para o pecado. Então ali, essa palavra arrependeu-se, ela no original, ela quer dizer que Deus se lamentou. Aí eu pude entender, falei, realmente, a palavra de Deus não ia mentir. Se lá na frente vai falar que ele é imutável, aqui vai falar que ele se arrependeu, e trouxe clareza ao meu estudo. Então, eu quero dizer para vocês hoje, a partir de hoje, ninguém que está aqui escutando, ou então que está vendo essa mensagem, vai poder falar que não teve uma oportunidade. A partir de hoje, ninguém vai poder falar assim, eu não tive a oportunidade de escutar sobre Jesus e que a oportunidade foi dada a mim. Para a gente caminhar, Deus, quando Ele te dá algo para que você cuide, não que você largue ele jogado. Então, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, quando Deus dá Eva a Adão, Ele deu uma família para Adão. Dali foi constituído família. Então foi algo para que Adão cuidasse. E é assim nos nossos dias. Quando nós constituímos família, é para que nós venhamos cuidar da família. Então, o que
O que eu achei que mais me chamou a atenção, quando Deus falou assim, Noé, pega tu e a tua família e entra na arca. A família é um projeto de Deus. Se Deus te deu, é para você cuidar. Onde muitas das vezes nós estamos confundindo as coisas. Nós achamos que nossa família é que a gente tem que cumprir um papel social. Aí eu tenho uma família, eu não sou só. E por muitas das vezes, nós, como homem, e as mulheres também têm deixado a desejar. Isso como família. Onde que no passado, quando se falava em divórcio, era algo tenebroso. Hoje não. Hoje em dia está muito fácil. Ah, não deu certo, a gente separa. Já casa-se pensando no divórcio. Então, se Deus te deu algo, é para que você cuidar. Deus nunca te deu nada. Se foi Deus que te deu, não é para trazer tribulação. O que Deus dá, traz paz. O que é de Deus, traz paz. Não traz confusão. O que é de Deus, traz paz. Então, se Deus te deu uma família, cuide da sua família. Cuide da sua família. Que você venha a ser o Noé da sua casa. Aqui não vai falar que a família de Noé andava com Deus, mas sim que Noé andava com Deus. E por Noé andar com Deus, de Noé ser justo, a família foi abençoada porque Noé foi um homem justo perante a Deus. E eu creio que se a gente for ler a história de Noé, assim quando Deus falou assim, Noé, eu quero que você construa uma arca para mim. Se Noé fosse um pai ruim ou um marido ruim, ele teria que construir a arca sozinho. A família não ia pegar junto com ele. Hoje nós vimos, e já chegou o caso, depois que a pessoa morre, a gente comentar com a viúva, falar assim, nossa, fulano era tão bom. Ela falou assim, porque você não vivia com ele. Então, se de fato Noé fosse uma pessoa ruim, ele estaria só para construir a arca. Então, aqui me dá a entender que Noé, além de ser um homem reto perante Deus, ele não fazia só para os de fora ver. Ele fazia para os de casa também ver. Então, Noé era um exemplo de servo de Deus. E naquela época, não é nem um pouco diferente do tempo que nós vivemos hoje. Que aqui no capítulo 6, no verso 5, vai falar que Deus viu que a maldade só se multiplicava. E hoje não é diferente. É raro você ver na televisão falar alguma coisa boa. Mas desgraça a gente vê o tempo inteiro. É acidente, é filho se virando contra pai, é apoiando os lesbianismo, a troca de gênero, e só a liberação da droga, tudo a gente só vê. Então a gente vê que hoje não está diferente da época de Noé. Apesar da gente ter informações hoje que não tinha naquela época, mas hoje não está tão diferente. Se a gente vê, a maldade continua se multiplicando do mesmo jeito. Continua se multiplicando do mesmo jeito. Então, naquela época, Noé teve que construir uma arca. E no nosso tempo, a arca já está pronta. A arca já está pronta. E a nossa arca é Jesus. Ele sim, ele veio para poder nos dar salvação. Naquela época, a arca, o sinal de arca, foi para poder salvar, para não exterminar a humanidade. E da mesma forma, Jesus veio para que comprasse o meu e o seu pecado, pagasse pelo meu e pelo seu pecado, e também a humanidade não fosse destruída. Então a nossa arca já está pronta. Então nos cabe fazer o que Noé fez, que a arca levou cerca de 120 anos para ser construída. E nesses 120 anos, Noé, eu creio que Noé não estava ali apenas só construindo a arca. A Bíblia não vai relatar isso, mas eu creio que Noé falava, se arrependa dos teus maus caminhos. Vai chegar o tempo que não vai dar mais jeito. E dentro de 120 anos, ninguém se arrependeu. Ninguém se arrependeu. Aí vai falar, mas Noé não pregou direito? Não, não é. A palavra vai dizer
que o homem é mau por natureza. Nós somos mau por natureza. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer muito bem, sem a ajuda de ninguém, nem do diabo, é pecar. Para poder pecar, a gente não precisa nem ajuda do diabo. Mas para poder ajudar outra pessoa, poder pregar a palavra, se não for o Espírito Santo na nossa vida, a gente não sabe fazer nada. Mas tem algo que a gente vê, às vezes a gente para poder analisar e o pessoal vai falando muito a respeito do diabo. Ah, que diabo. Às vezes o diabo nem está fazendo nada, o diabo está quieto, a gente que é mal mesmo. Então a gente tem que pegar e se voltar para Deus. Se voltar dia após dia para Deus. Porque o tempo que nós estamos aqui na terra, a gente veio com um único e exclusivo objetivo. É para poder levar a palavra àquele que não conhece, ou então aquele que conhece, é Deus nos colocar na vida dele para Deus nos usar para ele, para que ele venha se converter dos seus maus caminhos. A gente não converte ninguém. Mas toda palavra que sai, ela nunca é em vão. Toda palavra de Deus que sai da nossa boca, quando a gente prega para alguém, quando a gente fala para alguém, ela nunca vai ser em vão. Então, nós não devemos parar. Por mais que às vezes a gente fale, a gente não vê resultado, só que aquela pessoa nunca vai poder falar perante Deus no dia do juízo, falar assim, Deus, não foi me dada oportunidade. Porque Deus vai virar assim, não, tinha uma pessoa que sempre falava para você e você nunca deu ouvido. Porque muitas das vezes as pessoas esperam que Deus vai se materializar para poder falar com elas, que vai trazer riqueza. Deus nunca prometeu riqueza para ninguém. A única coisa que Deus prometeu é a morte e tribulação. Ele falou assim, ó, tem de bom ânimo, vai ter tribulação por aí, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ó, e vocês vão morrer também por amor de mim, tá? Vocês vão pregar minha palavra, vocês vão morrer. Ele nunca falou que a gente ia ter vida fácil. Então, o que eu vejo e que nos traz, é o que a palavra vai dizer, que traz, para trazer à memória aquilo que nos traz esperança de vida. Eu, às vezes, eu me paro para poder pensar e fico olhando. Se eu não estiver fazendo nada para Deus, eu não tenho que... Eu fico olhando e falo, gente, eu sou inútil. Mas quando Deus me usa, quando eu tenho a possibilidade de falar de Deus para alguém, eu me sinto útil. Eu me sinto útil. Eu não sei com os irmãos, mas quando eu tenho a oportunidade de falar de Deus para alguém, de poder ajudar uma pessoa, que eu não preciso estar pregando uma palavra para outra pessoa para ela poder ver Deus na minha vida, não, irmãos. Nós somos um livro a ser lido todos os dias. Às vezes não parece, mas tem pessoas nos observando o tempo inteiro para saber se realmente a gente dá um bom testemunho. Porque tem muita gente que fala, eu sou evangélico e tal, mas não dá testemunho nenhum. Então, são coisas que é contrário. Você dá testemunho, mas às vezes você não fala da palavra. O avô da minha esposa, ele falava muito isso. Ele fala assim, vai, e se necessário for, use as palavras. Ele falava só para ir, vai. Se necessário for, você usa as palavras. Que a nossa vida, por si só, ela tem que falar alguma coisa. E aqui, nós vemos que Jesus, ela é a nossa arca. E eu quero trabalhar 3 pontos. E o primeiro ponto é que Deus sempre tem um plano de salvação para a nossa família. No livro de Gênesis, no capítulo 6, do verso 14 ao 16, fala o seguinte, faz para ti uma arca de madeira de golfe, e farás na arca, faz para ti uma arca de madeira de golfe, farás os compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira farás de 300 côvados de comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabará em cima, e a porta da arca porás do seu lado, e far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Então, nós vemos que Deus, ele sempre tem um plano. Quando Deus manda a gente fazer algo,
Aqui no caso de Noé, ele deu instrução, medida e como seria feito. No caso de Abraão, não foi assim. Ele falou assim: Abraão, sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela e vai que eu te mostrarei o lugar. Ele não deu coordenada nenhuma para Abraão. Se ele ia para norte, se ele ia para sul, não deu. Ele só mandou ir. O que me leva a crer, quando Deus te manda fazer algo, ele já sabe o que vai dar lá na frente. Ele já sabe que o que vai acontecer vai ser bom. Por mais que tenha obstáculos no meio do caminho, mas ele sabe o resultado. Então, muitas das vezes, nós homens, estamos ficando frustrados porque nós temos confiado muito na palavra do homem. Muitos falam assim: Deus mandou. Onde Deus tem hora que não está falando nada. Nada melhor que quando Jesus veio, o véu foi rasgado. Então nós temos livre acesso a Deus. Nós não precisamos esperar um profeta vir falar com a gente. Deus ainda usa pessoas para poder falar com a gente. Mas só que o véu foi rasgado. Então cabe a nós essa busca constante, a busca pelas nossas famílias, para que a gente não seja iludido. E que os planos de Deus não sejam distorcidos em nossas vidas, nas vidas das nossas famílias. Que nós venhamos estar firmes e de olho nos planos que Deus tem para nossas vidas. O plano de salvação que Ele tem para nós. Porque Ele já deu a arca para a gente, que é Jesus. E por muitas das vezes, às vezes a gente se perde olhando para o erro dos homens e esquece do verdadeiro foco, que é Jesus. Às vezes a gente vê, igual teve um caso há um tempo atrás, que pastores estavam em meio de corrupção. Só que eu e você, nós somos sujeitos aos mesmos erros. A gente tem um poder crítico, a gente critica, aponta, julga, mas eu e você estamos diante dos mesmos erros. É porque as propostas que chegaram para eles, às vezes não chegaram para você. Eu costumo dizer que às vezes a gente julga muito. Mas se a gente estivesse no lugar dele, será que a gente conseguiria resistir? É por isso que eu peço todos os dias misericórdia de Deus para poder resistir às tentações. Porque nós somos fracos. Nós somos fracos. Se Deus não for nas nossas vidas, a gente também erra do mesmo jeito. Então, vamos ficar atento no plano de salvação que Deus tem para nós e para a nossa família. O segundo ponto é que a porta vai ser fechada. Quando Deus falou com Noé, e Noé já era da idade de 600 anos, quando Deus mandou que Noé entrasse para a arca com a sua família, que iria vir o dilúvio, o interessante todinho é que Deus, quando Ele mandou fazer a arca, falou o lado da porta. Mas engraçado que no capítulo 7, no verso 16, não foi Noé que fechou a porta, foi Deus que fechou a porta. Aí vai dizer: e os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Foi o Senhor que fechou a arca, não foi o homem. Então, mais uma vez, aqui nos dá a ideia e deixa claro que o controle está na mão de Deus. Noé fez a arca, mas na hora de fechar não foi Noé que fechou. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. E Deus, ele deixa claro para a gente. Onde vai dizer que a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E é dessa mesma forma em nossas vidas. Deus nos dá, abre portas para nós, e muitas das vezes nós temos deixado essa porta de lado e queremos a porta que a gente quer. Por muitas das vezes a gente almeja uma coisa, mas não quer o que Deus tem almejado para nós. Deus tem planos, projetos para nós, só que nós queremos executar os nossos. Por isso que muitas das vezes nós temos quebrado a cara. As nossas famílias, as famílias cristãs, muitas das vezes, têm se decepcionado por causa disso. Projetos,
quando Deus, o chamado, muitas famílias estão se desfazendo por causa de não aceitar o chamado que Deus tem para a vida do seu cônjuge, para a vida dos seus filhos. Hoje, a gente vê que sempre o pai quer o melhor para o seu filho. Uma faculdade boa. Mas tem pais que não está disposto um chamado de Deus para a vida do filho. Ele quer que o filho seja aquilo que ele quer que seja. Mas Deus, muitas das vezes, quando tem um chamado missionário, muitas das vezes até mesmo o pai se vira contra. Eu tenho visto relatos disso. Amigos. Tem amigo que está lá no Pernambuco lá e muitas pessoas se viraram contra ele. Então, a gente às vezes quer algo para uma pessoa, algo para a nossa família, só que a gente não está atento que porta é essa. A gente quer a porta, muitas vezes a gente visa o lucro e não a porta de Deus. E Deus, quando fecha, ninguém abre. E o terceiro ponto é que fora da arca só existe morte. Fora da arca, quando começou o dilúvio, segundo os estudos que eu estava fazendo, naquele tempo, então, não tinha chovido. Então, quando Noé falava a respeito do dilúvio, ninguém imaginava como seria. Porque até então, naquela época, não tinha chovido ainda. Nunca tinha chovido. Então, falava-se do dilúvio e via Noé construindo aquela arca grandiosa, mas ninguém tinha noção se realmente ia acontecer aquilo. Então, sábio é aquele que escuta e obedece. E fora da arca só existe morte, irmãos. Quando você não aceita Jesus, você ainda consegue ter um tempo de vida aqui na terra. Mas quando Jesus volta para você, e você não aceitou Jesus, a morte está certa. A morte é eterna. E nós somos felizardos de ter aceitado Jesus e de ter a vida eterna. Ter a vida eterna. Porque nós temos escolhas, a vida é feita de escolhas. Vida ou morte, bênção ou maldição. Então nós temos que estar atentos para poder fazer as melhores escolhas. No livro de Ezequiel, vai dizer que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas ele deseja que ele se arrependa. E isso também nós temos que ter esse desejo. De que o ímpio ele venha se arrepender dos seus maus caminhos. É onde nós temos que viver pregando. E para poder encerrar, meus irmãos, a arca que é Jesus é lugar de salvação. A arca é um lugar de suprimento, que hoje nós podemos dizer que a igreja, hoje nós encontramos suprimento, que é a palavra de Deus. A arca é o único lugar seguro naquela época, e Jesus ele continua sendo o único lugar seguro para nós. E nessa arca, meu irmão, não vai entrar corrupção, só vai entrar pureza. Na arca não vai entrar o engano, só a verdade. Na arca não vai entrar o ódio, só o amor. Na arca não entra pecado, só entra pecadores justificados pelo Senhor. E eu quero deixar para os irmãos meditar nessa noite. Noé, ele fez o papel dele. E hoje cabe a nós fazer o nosso papel de Noé na vida das nossas famílias. Porque o caminho que a gente tem a percorrer é estreito. E o mundo ele tem oferecido caminhos largos, que aos nossos olhos nos apresentam coisas boas. Mas, de fato, quando a gente chega no final desse caminho, a gente vai ver que a gente só perdeu tempo, que é a perdição. E eu quero deixar para os irmãos meditarem nessa noite. Você tem sido exemplo para a sua família? Para que sua família pegue junto com você? Noé ele deu exemplo e a família pegou junto. Você tem sido exemplo no local que você vive?
como homem justo perante Deus? Se você não está sendo, meu irmão, hoje é o dia de mudança. É o dia de você pegar, de entrar na arca. É o dia de pegar e tomar de lição a vida de Noé e passar a fazer o que Noé fez. Ser exemplo para a família dele naquela época. Porque quão grande é ser chamado de homem justo e um homem que andava com Deus. Que privilégio é esse? Irmãos, que Deus abençoe os irmãos nessa noite. E eu deixo isso para a meditação dos irmãos. Amém.